Olá, ele nasceu em São Paulo, foi na infância em Águas de São Pedro por causa de um problema de saúde e lá teve encontro, talvez para sempre ou de forma permanente, com o turismo, a relação do homem com a questão comercial e exploração sustentável da natureza. Nós vamos falar com o secretário de Turismo de Brotas, Fábio Pontes Ferreira. É isso? É isso. Obrigado por você ter vindo conversar com a gente. É um prazer. A gente vai ficar recortando histórias com você aqui, tendo o Jacaré-Pepira sempre como nossa paisagem. Ou o Rio Gouveia, que você falou que Brotas bebe água do Rio Gouveia. Qual é a sua memória afetiva de infância? De Águas de São Pedro, então, já que você foi menino para lá com bronquite, para tratar, você conversava conosco, que a família toda mudou para fazer o Fábio respirar melhor. Tem alguma passagem sua, um local, um objeto, alguma coisa desse período que lhe faz diferença? Eu tenho, assim, como você falou, né? Fui para Águas de São Pedro muito criança, né? E eu tenho uma passagem que eu tinha muita bronquite e tinha um professor de educação física, ele dava treino de futebol para nós. E ele fazia a gente correr em volta do campo. E eu lembro que o treino era 7h30 da manhã, a gente corria com neblina, sabe? Mas sentia aquele ar puro. E eu acho que através dele e do esporte fez com que sanasse o meu problema de saúde lá em Águas de São Pedro, né? Então eu tenho muito isso na cabeça, eu correndo em volta do campo de futebol e respirando a serração, o ar puro que tem em Águas de São Pedro. Né? Adeus bronquite. Acabou a bronquite. Você foi fazer depois no hotel, no Grande Hotel, para quem não conhece aqui, Águas de São Pedro, aliás, pertinho de Brotas por dentro, né? A gente vai 40 quilômetros. Aliás, uma belíssima estrada para quem quiser fazer um passeiozinho com calma, tranquilo lá. Você fez turismo lá, depois fez pós-graduação em eventos e depois fez pós-graduação em gestão de pessoas. Uma pergunta fundamental e talvez muito óbvia. O que essas formações todas fazem diferença na função que você exerce hoje? Então, o Grande Hotel também teve uma importância fundamental na minha vida profissional, né? Então, para você ter uma ideia, eu comecei como monitor de lazer do Grande Hotel, com 18 anos, 17 anos, nós entramos. E lá dentro eu fui crescendo, né? Cheguei a ser coordenador de lazer e eventos, né? Onde eu comecei a estudar turismo dentro da Faculdade Senac em Águas de São Pedro. Trabalhei lá em 2 anos como coordenador e recebi a promoção para ir para Campos do Jordão. Em Campos do Jordão fui lá ser gerente de lazer e eventos do Grande Hotel. E lá também fiz a pós-graduação em eventos e depois gestão de pessoas. Trazendo isso para o poder público, né? Principalmente a gestão de pessoas é fundamental dentro de uma prefeitura, né? De você saber falar com as pessoas, né? São pessoas diferentes, você tratar com o funcionalismo público é um pouco mais complicado do que de uma iniciativa privada, estabilidade ou não, então tem pessoas um pouco mais acomodadas, outras não, né? E a gente tem que ter um tato muito grande de falar, né, com as pessoas, então isso me ajudou bastante, né? Eu tenho até uma passagem que eu assumi a Secretaria de Turismo de Águas de São Pedro, logo que eu voltei para Águas, e o prefeito me chamou no gabinete um dia e falou assim, o prefeito de Águas de São Pedro, ele falou: Fábio, eu falei: o que foi, prefeito? Eu vou falar um negócio para você, mas veja bem como você vai reagir. Eu falei: não, tá bom, pode falar. Ele falou: viu, você tem que tirar o pé. Viu, você está muito acelerado. Tá querendo fazer muita coisa. O que está acontecendo? Está muito ligeiro. Ele falou: não, você está resolvendo uma coisa por dia. Você tem que resolver uma coisa por semana. Você está assustando os outros secretários, viu? O pessoal está ficando... Você está muito acelerado. Eu falei: nossa, prefeito, tem jeito. A gente veio na iniciativa privada, vem com ritmo, né, de atender as pessoas, empresas. Prefeito, deixa eu ficar acelerando, vai. Aí ele falou: não, mas tenha consciência que você está no poder público, né? Eu falei: não, tudo bem. E aí é uma passagem muito interessante que também marcou esse tempo que eu estou no poder público. Um tato com o meio. A gente vai falar o tempo inteiro sobre algumas ações relacionadas a Brotas aqui. Mas antes, para as pessoas entenderem, dimensiona o que significa, do ponto de vista de negócios, de relações de emprego, de arrecadação, de receita, o Brotas, o turismo para a ação em Brotas hoje. Então,
O turismo nós trabalhamos em Brotas como um fator econômico. Sim. Né? Hoje, o turismo diretamente emprega 30% da população economicamente ativa. Né? Brotas tem quantos habitantes? Brotas tem em torno de 24 mil habitantes. Ok. Então, 30% diretamente. Na economia, 25% da economia vem do turismo. Né? E quando a gente fala turismo, a gente fala de empregos. Né? Então é muito importante. O turismo é o maior gerador de empregos do mundo e vai ser, né? Que é a prestação de serviço. Sim. Você não está falando só do cara que vai lá fazer o day use e participar da cachoeira. Você está falando do cara que tem que montar o voucher, do cara que vende o cartaz, do cara que faz a venda do comércio, do cara que vai tomar o cafezinho com bolo de fubá lá na entrada da cidade, do contador que está por trás da empresa, do servidor público que tem que preparar as questões de controle de gestão, enfim, é uma série, é uma cadeia. É uma cadeia. Hoje nós falamos que o turismo está envolvido em 70 questões de emprego, né? E é que as pessoas às vezes não se atinam para isso, né? Sim. E, né, eu vou cortar o cabelo lá, o barbeiro lá, ele fala para mim, não, secretário, mas nossa, mas você foi uma bagunça na minha cidade, não sei o quê. Eu falei, mas você ganha com o turismo. Ele falou, não, o turista não vem aqui. Você acha que o turista vai vir aqui, no bairro aqui, que a gente mora, não sei o quê? Eu falei, mas você não está cortando meu cabelo? Ele falou, tô. E meu dinheiro vem da onde? Do turismo. Então as pessoas eles ficam com uma dificuldade de entender, né? Mas aí as relações, justamente. E isso a gente vem trabalhando lá em Brotas para até melhorar isso. Mas eu vou dar um dado aqui que você me passou. Os últimos dados da Fundação SEAD, 23% das atividades consideradas do ponto de vista de perfil, né, que tem um perfil técnico lá no setor agrícola, 10% no setor da indústria, tem a Raizen, que fala lá o nome, 45% de serviços, aqui já é turismo efetivamente, e 30% do comércio, onde está o turismo, do barbeiro ao sorveteiro lá de dentro de Brotas. Você tem R$1.400.000 de arrecadação de ISS. E um fundo específico de turismo do voucher, que a gente vai gastar um tempinho para falar sobre ele, de R$240 mil para as atividades específicas do turismo da iniciativa privada. Então, a questão... É um bom recurso. A questão, por exemplo, da pesquisa SEAD é todos com carteira assinada. Perfeito. Né? E eu sempre falo em algumas palestras que eu dou, né? E tem prefeitos na plateia, eu falo assim, Brotas é uma das únicas cidades que uma secretaria dá lucro, né? Uma secretaria municipal. A Secretaria de Turismo, ela dá 100% de lucro. Por quê? Você falou os números. O meu orçamento para mim, para gastar, né, com funcionário, com tudo para fazer eventos, tudo, é de R$500 mil. Certo? Então, com R$500 mil, eu faço não, né, todos, né, é uma cadeia, né? Sim. 1.200.000 de ISS e mais 240 mil. Esse ano aqui, nós vamos chegar a 280 mil de voucher. Ok. Então, vai dar quase 1,5 milhão de receita. E eu tenho 500 mil para gastar. Né? Então, para você ver, né, e até eu brigo lá com o secretário de planejamento, quando ele fala assim, mas está difícil. Eu falei, mas eu dou 100% de lucro. Sou quase uma empresa particular, de iniciativa privada. Assim, distribui, mas tudo bem. E aí, esse ISS é importante falar, da arrecadação, que é só do trade turístico. Né? Então, só de hotéis, restaurante não recolhe ISS. Mas das agências, dos ecoparques, tudo. E 25% dele vai para a educação e 15% para a saúde. Então, é o turismo ajudando também a educação e a saúde. Então, um dado importante para as pessoas entenderem essa questão do desenvolvimento de turismo em Brotas. Os números vão nos ajudar muito. Fala de 93 para cá, pontos considerados da gastronomia local, o número de hotéis, são dois elementos que você nos deu aqui, e a situação atual para as pessoas entenderem. Então, o turismo iniciou-se, né, profissionalmente, vamos dizer assim, em Brotas em 1993. Ok. Tá? Então, em 1993, nós tínhamos 3 hotéis. Hotéis pousada, vamos dizer assim. Claro. Em 2019, nós estamos com 43 entre hotéis e pousadas e construindo mais 3. Né? Restaurantes, nós tínhamos 2 restaurantes. Né? Hoje nós temos cerca de 60 meios gastronômicos, entre restaurantes e bares. Né?
E é isso que eu falo, o desenvolvimento que tem economicamente de empregos brotas através do turismo. Né? Porque outro dado importante, questão de população. Então, em 1930, nós tínhamos 14 mil moradores em Brotas. Aí deu a crise do café, da laranja. Em 1980, nós tínhamos 11 mil moradores. Por quê? Não tinha onde as pessoas trabalharem, elas foram para outras cidades. Ok. A partir de 1993, começou a crescer o turismo e crescer a população. Hoje nós estamos com 24 mil moradores. Né? E as pessoas não vão morar lá, não crescem, por acaso, se não tiver emprego. Tenho dúvida. Então, eu faço muita relação do turismo com o crescimento econômico e de moradores em Brotas. Para quem já sabe, vou repetir, mas vamos pensar no público que não conhece. O Jacaré-Pepira é o principal elemento de exploração e de relação de turismo, de negócios? O rio Jacaré-Pepira, ele é o nosso tesouro. Né? Ele é um dos rios mais limpos do estado de São Paulo e a gente é o nosso xodó, né? A gente trata ele com muito cuidado. Inclusive, como nós somos instância turística, nós recebemos cerca de 3 milhões por ano para ser investido em infraestrutura turística. Isso. Né? Em 2018, nós pegamos 2 milhões de reais para ampliar a nossa estação de tratamento de esgoto. Tanto é que quando nós fomos apresentar esse pleito em São Paulo, lá no departamento, o pessoal se espantou. Falou, nossa, vocês estão preocupados com esgoto, né? O turismo, todo mundo faz praça, ou faz asfalto, né? E minha justificativa, eu tive que ir lá, né, justificar para um comitê que tem. Eu falei, gente, nós estamos com um crescimento de turismo, nós estamos com um crescimento de moradores e nossa estação está chegando no limite. Hoje vocês tratam? Tratamos 100% de esgoto. Tá. Só que ela está chegando no limite. Mas a capacidade está está chegando no limite, porque em 2017 nós recebemos 250 mil turistas. Em 2018 subiu para 280. Esse ano aqui a gente vai receber 320 mil turistas fácil. Né? E esse é um trabalho que a gente sempre bate em cima da população. A importância do turismo também, porque primeiro tem que ser bom para a população, para depois, se for bom para a população, vai ser bom para o turismo, né? Sim. E a gente foi e a gente despendeu esse valor de 2 milhões de reais para fazer, tanto é que está lá. Eu entendo essa relação com as cidades que são turísticas, assim, Forte tem vários exemplos, você morou em Água de São Pedro, em Campos do Jordão, Poços de Caldas, você sabe como é essa relação. Sim. O cara da cidade fica meio bairrista, não é uma coisa ruim do ponto de vista emocional, ele tem o canto dele e fala, puxa, vem esse monte de povo aqui lotar a minha cidade o dia que eu quero ficar tranquilo, mas tem a questão dos negócios naturalmente ligados a isso. O que eu sempre falo do turista, eu dou exemplo, falo para o pessoal, é o seguinte, turista é igual visita à nossa casa. Tem visita que você chega, a hora que você vê entrando no portão, você se esconde no quarto e fala, nossa, aquela tia chata, aquele primo chato, você corre para o quarto. Tem visita que você vai abrir a porta, né? Que a visita é legal. O turista, então ele é assim. Tem turista que vai lá e o pessoal fala, tá com som alto, canta pneu, parou errado. Então, e tem o turista que ele é tranquilo, que ele vem para um lazer saudável, né? E nós, em Brotas, temos um turismo, eu posso falar para você, de alto nível. Como é que vocês monitoram duas relações talvez muito importantes para depois a gente passar do voucher aqui? Uma é, por ser esportes, boa parte deles radicais, a questão de cadastramento, das empresas estarem em dia com essas atividades, né? Você expor esportes à relação do dia a dia não é em Brotas, em qualquer lugar do planeta você tem o elemento risco relacionado a isso. Se você andar certinho na linha, você tende a reduzir muito a margem disso. E o segundo, o controle dessas relações de quem pratica turismo para ele participar da vida econômica regular da cidade. Ô Nelson, uma coisa muito importante que eu também sempre falo, estive em Peruíbe dando uma palestra lá, não é porque você tem uma praia que você é uma cidade turística. Tá? Exatamente. A cidade turística ela tem que ter organização. Tá? Então, o que é organização em Brotas? Leis, não é? Então, que regulem essa situação de forma organizada. Fiscalização sempre em cima, questão de ambulante, questão de placa na rua, cadeira na rua.
Agora a questão das atividades, todas as atividades de Brotas, a rafting... Sujeira, lixo, questão sanitária, sim, saúde, tem que ser alimentação. Agora as atividades rafting, tirolesa, todas têm uma lei municipal. Né? Então o Brotas foi um dos fundadores das leis dos esportes radicais, que agora nós chamamos de esportes de aventura. Para atuar, as empresas têm que estar cadastradas. Tem que estar cadastrado para conseguir o alvará, eles têm que seguir uma série de questões, de leis. Sim. Porque é o que você falou, nós mexemos muito com segurança. Né? E isso é uma via de mão dupla, é o que eu falo com os empresários. Nós, Poder Público, temos o nosso papel, não é? De organização, deixar a cidade limpa, questão de segurança, e eles têm a questão de prestação de serviço. Porque Brotas hoje está num momento muito bom, a nível nacional e até internacional. Só que em 10 minutos de uma prestação de serviço mal feita, acaba com o destino. Para você recuperar, sabe que vai 10, 15 anos para você recuperar um destino se acontecer algo de ruim. Né? E o ser humano tem que ser monitorado, não tem jeito. Tem que ser, não tem jeito. E a gente trabalha muito, as empresas lá trabalham muito com segurança, muito com treinamentos, né? Eles fazem muito isso, né? E a gente vem cobrando como eles nos cobram também. A gente vai fazer várias relações aqui. Explica pra gente como funciona esse sistema de voucher, que é um recurso que não é do recurso natural da prefeitura, da dotação orçamentária dela, que funciona na relação com o empresariado lá. Com o empresariado. O voucher é uma coisa inovadora, não é? No Brasil só tem em Bonito, né? E em Brotas. Então, como que funciona? Rapidamente, assim, para a gente... você é um dono do Ecopark, mas vamos falar lá do Recanto das Cachoeiras, né? Então, lá dentro do Ecopark você tem a visitação, a entrada, vai lá só ver a cachoeira. Você tem o off-road, você tem a tirolesa e você tem... O day use lá. Uma caminhada na trilha. Ok. Tá? Então você tem 4 atividades lá. Você vai na prefeitura no dia 1º de cada mês. Você chega lá no setor de fiscalização que nós temos, fala assim, olha, ô Fábio, eu quero 1000 pulseiras de day use, 1000 pulseiras de off-road, 1000 pulseiras de tirolesa. Tá? Falei, tá aqui, a prefeitura entrega de consignação, tem numeração, tudo. Cada pulseira tem uma cor, até para depois ficar fácil para o fiscal. Ele vai lá, passa o mês dele, no último dia do mês, ele vai lá prestar a conta do voucher. Então ele chega lá na questão do day use, ele pegou 1000, ele vai lá e devolve as 900. Ele vai lá e vendeu 900, devolve 100. Vai lá todo contente, que o movimento foi bom, então ele vai lá, ele... paga 900 pulseiras. E qual o valor? R$ 1,13. Tá? Por pulseira? Por pulseira. Tá. Isso você me falou que o ano passado gerou uma arrecadação de 240 mil por mês. Como é utilizado e controlado esse recurso? Então, porque, Nelson, isso não é um imposto, né? Porque ninguém gosta de pagar imposto. Né? E imposto é muito ruim aqui no Brasil, em qualquer outro lugar, porque a gente não sabe para onde vai. Né? Esse valor do voucher, esses 240 mil, ele vai para uma conta, que é o Fundo Municipal de Turismo, que é gerenciado pelo CONTUR, Conselho Municipal do Turismo. Ok. E quem preside o CONTUR, por exemplo, é um empresário de iniciativa privada. Né? A maioria do conselho é iniciativa privada. Então, eles deliberam, nem o prefeito, nem eu, vai deliberar para onde vai esse dinheiro. Que eles têm maioria lá. Que eles têm maioria lá. E onde que é investido esse dinheiro? Grande maioria dele é em eventos, é no calendário turismo de eventos. Hoje nós temos cerca de 12 eventos, grandes eventos em Brotas. Quer dizer, são necessariamente vinculados, carimbados para utilização no setor. Lá nos eventos. Então aí, e é bem criterioso, então você, por exemplo, você quer fazer um evento em Brotas, você quer entrar no calendário, a gente vota sempre o calendário de eventos, agora vai votar em outubro, né? Porque a gente tem que ter um tempo de planejar, divulgar, né? Então em outubro a gente faz. Então você chega assim, você fala para mim, eu tenho um evento de mountain bike para fazer em Brotas, você vem oferecer evento para mim. Eu falei, o que você precisa? Eu preciso de tenda, eu preciso de infraestrutura. Eu vou ver quanto que custa. E vamos levar lá no conselho. Eu falei, olha, o Nelson chegou com a venda mountain bike, ele falou que esse evento aí, ele trouxe o prospecto, ele leva 3 mil pessoas para as cidades. A gente pode deliberar? Vamos deliberar. E sempre delibera R$10 mil para cada evento.
assim, Entendi. evento de pequeno porte, né? Então é criterioso também Tem uma a escolha dos classificação eventos. das estruturas e valores para cada evento. Brotas não faz qualquer tipo de evento, então a gente privilegia os eventos de esporte e saúde, né? Então tem toda uma gastronomia também, tem toda uma vocação que a gente segue também. O Brotas Gourmet é em agosto. E vocês têm investido em eventos relacionados à corrida lá. Isso. Dentro ou fora da cidade? Dentro ou fora da cidade. O Brotas Gourmet é o principal evento de Brotas, eu falo, e da região. Né? Quem realiza ele é a Brotur, que é a Associação dos Empresários, que tem, com grande apoio da Prefeitura. A Prefeitura até tira dinheiro do orçamento do turismo, né, que não é do voucher, para ajudar nesse evento. E os eventos de corrida, ele vem crescendo muito, muitos adeptos, né? Então lá nós temos 2 triatlons, nós fizemos agora, dia 6 de outubro, a primeira maratona turística de Brotas, com 21 quilômetros. Um ciclismo também? Não, só corrida, então corrida a gente fez 21, 10 quilômetros e 5 quilômetros. Nós tivemos 1.200 atletas inscritos. Desses 1.200 atletas, todos levam família, porque daí aproveitam, passam o dia, né? Então deu mais de 2.400 pessoas em um final de semana que historicamente é fraco em Brotas. Se você tem o Fundo Municipal de Turismo e essa legislação controlada e investido no próprio meio, com essa numeração e identificação de tipo de atividade, você tem uma ferramenta na mão de saber onde e como está sendo utilizado o turismo em Brotas. Isso, que é o Observatório do Turismo. Então, eu sei exatamente quantas atividades são feitas, né? E qual modalidade, né? O que o turista está procurando mais, né? Tá. Então, é uma forma até, por exemplo, a hotelaria, ela vem num crescente. Então, chegou um empresário que queria investir em hotéis, numa cidade vizinha, que eu não vou falar o nome, Ok. né? E em Brotas. Ele chegou na cidade vizinha e falou, viu, eu queria os números do turismo, como que faz? Não tem. Ele chegou em Brotas, eu queria o número, aí eu apresentei o número do voucher, como que está o crescimento, quais meses são fracos, quais meses são fortes. Ele bateu o olho e falou, é aqui que eu vou investir meu dinheiro. Tanto é que ele está fazendo uma pousada agora lá. Isso é um grande indicador, sim. Isso é um grande indicador. Se você tem esses dados, a visitação no que a gente chama de ecopark, são os sítios lá, os day uses com cachoeiras, são os que têm maior volume de frequência? O maior volume de frequência são. Então, os ecoparques, que vai o pessoal para passar o dia, né? Que é o ecoturismo, o turismo de contemplação, né? Tá. Então, e dentro do ecoparque são onde que vão mais turistas, depois é o rafting e depois a hotelaria. Então você tem um sistema interno também de gestão, de controle de alvarás, de quem está trabalhando direito, quem tem mais volume. O voucher também serve, então, para arrecadar dinheiro, né, para ser revertido, né? Então ele tem essa questão. E ele tem uma questão muito importante do meio ambiente. Então, por isso que eu sempre falo que o turismo ele age como um preservador do meio ambiente, porque ele tem que ter o controle. Então, por exemplo, o Ecoparque Caçorova, para ele tirar o alvará, ele tem que fazer um estudo de impacto de visitação. Tá. Dentro desse estudo de impacto, quem for estudar, sempre uma faculdade, como Exalc, por exemplo, de Piracicaba, ele vai atestar, ele vai falar, olha, para não começar a comprometer o leito da sua cachoeira ou as trilhas, você pode receber 3.000 pessoas aqui na semana. Certo. Tá? Tem um limite de pessoas para frequentar. Para não degradar, né? Tá. Aí no voucher eu vou saber quanto que ele está recebendo de pessoas. Tá. E a questão da... Vou citar por causa de um exemplo que eu acabei de ver lá, eu fui visitar, passar um day use, o cara conseguiu fazer uma espécie de um lago natural perto da margem do rio, deve ser o Jacaré-Pepira, no Recanto das Cachoeiras. É complicado esse tipo de outorga, porque aqui, se você for discutir no nosso batalha, aqui, coitado, que está minguando, que abastece 35%, 37% da população bauruense, e água de superfície, dá uma gritaria se for mexer com isso. Então, a questão de outorga, que nem, por exemplo, no Recanto da Cachoeira, ele está fazendo um grande lago lá. Isso. Né? E ele tem uma nascente lá dentro. É mais fácil ele conseguir outorga. Por quê?
ele não vai consumir essa água ele vai descer na nascente. Fazendo circulação. Isso, ela vai entrar nessa piscina natural e ela tem que sair. Então ela vai embora pro leito e vai cair lá no Jacaré-Pepira. Não é consumo da água, é consumo, passagem. Justamente, não é consumo. Então ele consegue uma outorga, E ele preserva, porque a nascente está lá, ele não quer que seque a nascente dele. E como o Jacaré-Pepira passa por várias cidades, Brotas tem a relação natural dele relacionado ao movimento econômico da cidade aqui, como é que vocês lidam com as explorações do rio, do ponto de vista da agricultura, sim, de controle de, enfim, de assoreamento, né? Carreamento de água para dentro? Nós estamos até com vamos dizer, um problema lá em Brotas, que a gente está tentando contornar, né? Que é no trajeto do rafting, né? Nós estamos com uma captação de água lá de uma fazenda, né? E a gente ficou até abismado de uma fazenda, ela construiu uma casa com liberação da CETESB, por isso que eu falo, o pessoal fala, a fazenda ela conseguiu, mas ela conseguiu legalmente, vamos dizer assim. Sim. Eu contesto sempre aos órgãos que liberam, claro, que é a CETESB e o DAE. Sim. Né? O DAE, eu posso falar para você que eu acho que é o departamento mais arcaico que tem no estado de São Paulo. Né? Até acho que a crise hídrica deu muito por causa disso, né? Dessa liberação de outorgas indiscriminadas. E o rio Jacaré-Pepira, ele não tem um estudo hidrológico, né? Ele até tem, né? Como o pessoal do DAE fala, mas em 1977. Antigo. Eu acho que de 1977 para cá, acho que mudou alguma coisa no clima, né? E eles liberam essas outorgas em cima desse estudo, né? Tanto é que a fazenda conseguiu. Primeiro, ela montou a estrutura que a CETESB foi. O Contur, o Condema contestaram junto ao Ministério Público, quando foi aberto um inquérito, né? Isso está rolando. E mesmo com o inquérito, o DAE teve a capacidade de liberar a outorga. Para quanto? Né? Para 600 metros cúbicos por hora. É por hora? Não, por dia. Tá. Não, por dia não, desculpa, é por hora. É por hora? Por hora. É bastante. E aí, né, o trajeto lá, o pessoal do rafting ligou a máquina para puxar a água, já fizeram um vídeo, mandaram para mim. Eu prontamente fui ao Ministério Público contestar, né? Estão discutindo isso lá. E estamos discutindo isso lá. Para irrigar banana? Para irrigar banana. Aí o que o DAE fala, né? Dentro lá do decreto. E eu gosto de reforçar isso porque eu fico um pouco até revoltado com essa situação. Sim. O que o DAE fala? Que para você conseguir outorga, você tem que ter um estudo. E para você parar uma outorga ou suspender uma outorga, você tem que ter um estudo. Outro estudo. Outro estudo. E tem que ser por uma empresa qualificada. Só que eu não falo qual a qualificação da empresa. Então, eu até estava comentando com o promotor. Nós, prefeitura, estamos contratando um estudo do rio. Tem que abrir uma licitação e contratar um estudo hidrológico do rio. Só com o estudo hidrológico, nós fomos buscar especialistas. Nós até falamos com um professor, com um doutor em São Carlos, da USP. Sim. E ele falou que o estudo certo, correto, ele tem que ser 4 anos de estudo. Né? Porque você tem que ver todos, porque tem um ano que chove menos, um que chove mais, né? Sim. E a gente vai abrir, dentro do escopo que nós temos, nós vamos abrir uma licitação sobre isso para contratar o rio. Então, eu vou demorar 4 anos. Aí ele vê volume da esponja, nível dinâmico, evapotranspiração. A lâmina, então nós vamos saber a lâmina que precisa para o rafting poder deslizar, né? Então a gente está nesse... E aí a gente está contestando, né, o DAE. Mas está nesse impasse lá, então. Então a gente está contestando o DAE para ele suspender todas as outorgas enquanto esse estudo não esteja pronto, não é? Para não ficar uma coisa, porque senão um consegue, outro consegue, né? E o rafting, só para acho que terminar o assunto, existem para o uso da água, existem classificações que o DAE faz, né? Então, o primeiro é para consumo humano, segundo para indústria, terceiro para pequenos agricultores, e aí vai. E tem o 12º é o uso para lazer. Então, aí tem um contrassenso do governo do estado, que é uma mudança de panorama que já deveria ter resolvido. A gente vai falar um pedacinho sobre a questão da divisão, que já está há um tempo, do chamado mapa turístico regional do estado de São Paulo. Você preside
um desses, né? Serra de Itaquiri. Serra de Itaquiri. Guardei o nome. Isso. Né? Mas o DAI classificar como atividade, como não atividade econômica, fica lá na ponta da tabela. Justamente. E aí que é uma crítica que eu tenho com o governo do estado, né, com o departamento do DAI, porque o que eles têm que fazer? Eu sei que tem pouca gente, mas aí, né, não é um problema, porque senão sobra tudo para o município, né? Sim. Ele tem que estudar a vocação da cidade. Exatamente. Né? A vocação de Brotas é diferente da vocação de Bauru, é diferente de Jaú. Né? A vocação de Brotas é o turismo. Né? Tanto é que você vê quantas pessoas trabalham no turismo. E uma das coisas que eu falo aqui, por exemplo, essa fazenda teve sorte do rio passar dentro da propriedade dele, que o rio é do estado. Né? Sim. E as outras propriedades que não tem o rio passando lá, o que eles fazem? Eles furam o poço artesiano e jogam no açude. Né? E uma coisa que eu falei e eu falo, e se Deus me livre, secar o rio. Certo? O que, por exemplo, a fazenda vai fazer? Ela vai parar de pegar água do rio que não vai ter, ela vai furar 2, 3 poços artesianos e vai jogar. Então, por que ela não fura o poço artesiano? Justamente. Eu conversei com um professor de São Carlos, que falava sobre a questão do entender o rio, né, onde a gente chama, que forma a água de superfície que a gente tira, como uma esponja, com um sistema de esponja. Só que o sistema de afloramento dele, para pegar entre em que aqui perto depois de Botucatu, é o caso de Bauru, a água para percorrer o sistema leva anos por baixo da terra. Sim. Então, esse sistema de controle e estudos são demorados por causa disso também. E esse ponto que nós estamos falando, por isso que eu falo que uma cidade turística ela tem que ser organizada, ela tem que... Isso é uma organização, né? A gente todos se unirem em prol do rio. Claro. Né? Não deixar que se descambe, né? Como é o controle da questão de mata ciliar do rio lá, pelo menos no município de Brotas? Agora, isso, por exemplo, agora tem locais que é 50 metros, né? Então, a Polícia Florestal faz, né? Aí a gente tem que tomar bastante cuidado, por exemplo, não tanto com quem planta, né? Mas tem que ter o cadastramento rural. Mas é com o pessoal da cana, porque se o pessoal da cana, se deixar, eles plantam a cana até dentro do rio, né? Então, mas aí o pessoal aí da Polícia Florestal, isso aí com mapeamento, georreferenciamento, então isso aí a gente é mais fácil de controlar. Fábio, se você não fosse estar relacionado ao turismo, você ia fazer o que na tua vida? Tem alguma coisa? Ou olha, falar, poxa... Sabe que eu teve um período na minha vida também, estava lá em Águas de São Pedro, que eu joguei bola quase profissional. Eu jogava no 15 de Piracicaba. Né? Só que chegou um treinador lá, acho que eu tinha 16 anos, ele chegou assim e falou, Fábio, eu acho que você dá para ser profissional. Só que agora é o seguinte, ou você estuda, ou você joga bola. Você foi estudar. Graças a Deus. Muito bom. Fábio Pontes Ferreira, muito obrigado por ter nos visitado aqui, contado um pouco da sua atividade relacionada ao município de Brotas. Se tem alguma coisa que eu não deixei você falar, por favor, fique à vontade. Não, é só convidar todos, né, para conhecer. E eu fico muito feliz de ser convidado para dar uma entrevista para nós falarmos de turismo como fator econômico, que poucos têm esse olhar, por exemplo, que você teve de falar de turismo como economia, não só turismo como lazer, né? Sim. E de organização, então que a gente consiga difundir. Hoje eu estou conseguindo, através de palestras que eu vou nas cidades, né, o pessoal que chama, falar com o Contur, com prefeitos, com associações, do pessoal ter esse olhar, principalmente o futuro, né? Porque o turismo, as arrecadações das prefeituras, elas estão cada vez diminuindo mais. Nos municípios pequenos é muito pior ainda. ICMS, né? E o turismo é uma válvula de escape. E o turismo, ele é complicado fazer? Ele não é, você tem que ter criatividade. Né? Então, certas coisas que você consegue fazer um produto turístico facilmente. Vou até dar um exemplo lá de Corumbataí, que é da região turística Serra de Itaquiri, que eles acharam lá conchas lá em Corumbataí. E eles fizeram um atrativo turístico das conchas que eles acharam lá em Corumbataí, que há 300 milhões de anos o mar estava lá. Não é? E as pessoas vão lá ver as pedras fósseis que tem lá.
Então, e está atraindo pessoas, está atraindo dinheiro, né? O dinheiro que vem de fora para dentro. Então, um recado que eu deixo para as pessoas enxergarem o turismo como gerador de economia, principalmente de empregos, né? E para finalizar, para não deixar de citar, você preside a região turística da Serra do Itaquiri, que envolve 13 cidades ali, 13 incluindo cidades, Brotas. Incluindo Brotas, Tem algumas que são características bastante distintas, né? Nós temos ali Águas de São Pedro, Analândia e Brotas são instâncias turísticas, né? E agora o município de interesse turístico, nós temos Itirapina, nós temos Torrinha, nós temos Ipeúna, nós temos Limeira, né, que são municípios de interesse turístico, eu não esqueci de alguma. Então a gente tem ali umas cidades que são bem desenvolvidas turisticamente. E o turismo regional, o que a regionalização trouxe? Acabou esse negócio de rivalidade. O que acontecia? Em Brotas tem bastante atividade, dá para você ficar 3, 4 dias. Brotas tem um monte de cachoeira, a Torrinha também tem um monte. Isso, 3, 4 dias. organizou. Só que você vai para uma cidade menor, que você consegue só ficar um dia lá. Você não consegue ficar 3 dias lá, senão você bate cabeça e fica louco. Então a regionalização vem para isso, para ele vai ficar nessa cidade pequena, vai ficar hospedado lá. Mas a cidade menor, ela vai oferecer, fala, viu, faz um passeio em Brotas, faz um passeio lá em Analândia. Então, você deixa o turista mais tempo na sua cidade e na região, que é o que interessa. E acabar esse negócio de bairrismo entre cidades, né? Então lá na Serra do Itaquiri, dos 13 municípios, 9 são formados na área de turismo, né? Isso facilita bastante a nossa tratativa lá. Muito bom, muito obrigado pela visita. Agradeço a oportunidade. Nós conversamos com Fábio Pontes Ferreira sobre turismo, negócios e economia a partir da realidade de Brotas. Até o nosso próximo encontro.